Então, sejam muito bem-vindas para o nosso segundo dia de conteúdo. Gente, eu trouxe aqui hoje um conteúdo para vocês, para a gente falar em etapas, né? Etapas e, na verdade, coisas que a gente precisa tentar dentro dos nossos negócios para que isso transforme as nossas habilidades e o jeito sem fazer. Sério mesmo, Elaine, eu não acredito que o link do vídeo de ontem estava sem som. Não posso crer num negócio desse, que eu gravei toda a aula para vocês. Meu Deus, vou ter que gravar tudo de novo. Gente, vocês estão vendo o que está acontecendo? Uma pessoa acabou de me falar aqui que o replay de ontem estava sem som. Ontem não saiu a gravação aqui, né? Vocês lembram que doideira? Deu problema com o compartilhamento dos slides, eu não consegui gravar no ao vivo, aí eu gravei de noite para poder assistir, passar o replay para vocês, e agora a colega está falando ali que não apareceu o som, não tem problema, ou seja, eu vou ter que ver o que aconteceu, e vou ter que gravar de novo, mas tá bom, tá valendo, e obrigada por você me avisar. E aí vamos dar sequência aqui, eu vou fazer uma pequena recapitulação aqui do que a gente falou ontem, né? Para poder só fazer o link. Vamos lá. Então, o que a gente falou sobre ontem, né? Sobre o triângulo da prosperidade da confeitaria, o que era? O que vai te trazer, te mostrar a ser uma empresária de verdade? É você ter consciência dessas três habilidades que elas precisam estar em equilíbrio. A gente tem que ter a nossa porção empreendedora, a gente tem que dar atenção para a nossa habilidade técnica confeiteira, sempre desenvolvendo, sempre estudando, sempre buscando nos diferenciar, né, dentro daquilo que a gente se propõe a oferecer para os nossos clientes, e sem deixar passar a nossa vertente administradora, que é aquela que vai cuidar do negócio, é aquela que vai metrificar, é aquela que vai colocar, verificar o fluxo de caixa, que vai atentar para a precificação. A gente precisa do equilíbrio desses três aqui, que é justamente isso que vai nos tornar uma empresária de fato dentro da atividade que a gente se propõe, que é ter um negócio de confeitaria. Então, assim, só para recapitular sobre isso, quis trazer aqui, né? E agora vamos pensar nas etapas, no que é importante a gente atentar para a questão do nosso negócio de fato. Vamos lá, deixa eu só fazer umas anotações aqui que eu preciso. Agora são... Eu não consigo ver o horário, gente. Alguém diz no chat para mim o horário? Já deu... Ah, não, tem aqui, 10h07. Beleza. Metrificar, tá vendo? São coisas que eu estou fazendo aqui, estou metrificando. A gente precisa anotar todas as coisas do que a gente está fazendo. A galera está entrando e vamos dar aqui a sequência. Então, o que a gente tem que pensar como primeira etapa dentro do nosso negócio? A organização da nossa rotina. Vamos fazer um favor para mim? Todo mundo, eu vou dar um tempinho aqui para vocês. Como teve essa história do apagão, de repente tem gente que está fora, tem gente que está chegando. Faz o seguinte, dá um print aqui nessa primeira tela aqui e compartilha lá no seu Instagram para mim. Faz essa gentileza, faz uma marcação lá, diz para vir aqui pro nosso Zoom, para o nosso encontro, entendeu? Pega, se for o caso, compartilha o link que está lá no grupo, compartilha lá no teu Instagram, chama mais gente para a gente trazer esse conteúdo, para mostrar para essa galera toda o que a gente está estudando aqui, ó. Vou dar aqui, ó, rapidinho para vocês, aqui vocês pegam aí, faz um print aí da tela da Dona Justa, compartilha, traz outras amigas, mostra aí que tem que vir para cá, vem para a aula, vem aprender. Gente, dentro do nosso núcleo, da nossa cidade, quanto mais confeiteiras se capacitarem e tiverem entendimento de negócio, melhor para a gente, porque essa pessoa
vai ter um posicionamento adequado, essa pessoa vai aumentar os preços, cobrar o que é justo, e isso torna uma concorrência sadia, uma concorrência leal, gostosa de trabalhar, né? Não é uma queimando a outra. A gente tem que sempre trabalhar com os outros. O concorrente é muito bom para a gente ter desafios para ir, mas todo mundo jogando um jogo justo. Então, por isso que é importante a gente compartilhar com o máximo de pessoas possíveis esses conteúdos voltados para o empreendedorismo, voltados para a capacitação da confeitaria, para a gente elevar o nível do nosso negócio da nossa cidade. Então, bora lá, vamos lá, continuando aqui. Ajuda a tia aí, eu venho aqui, preparo os negócios aqui, vocês me ajudam aí a compartilhar, disseminar as ideias aqui. Então, vamos lá, vamos conversar aqui sobre essa parte da rotina. Quem aí que tem desafio de rotina? Que o troço é bagunçado, que mistura coisa de casa com coisa do trabalho, que vive doida aí, trabalhando depois do horário, virando noite. Lembra que a gente falou ontem do virar noite, trabalhar final de semana? Conta aí para mim como que tá isso na vida de vocês. Ou tá, vocês já passaram essa fase e já estão na paz? Quero saber como que está aqui. Porque isso é importante para a gente até balizar o que, que a gente vai tratar aqui com mais ênfase ou não, entendeu? Se é o fato superado em relação aqui ao que vocês estão fazendo. Vamos lá. Tá, a Adriana está na organização, na separação, ótimo, ótimo. Melhorou bastante depois de sua mentoria, mas ainda tenho que melhorar muito. Disciplina. Gente, uma coisa que a Carlinha, que é minha amiga e é a minha mentora dessa parte de organização de rotina, tudo, a gente troca muito ideia sobre isso. A gente fala o seguinte: ao contrário do que as pessoas acham, a rotina não é algo que te escraviza, ao contrário, a rotina é o que vai te trazer liberdade. Vocês já repararam nas crianças? A gente não estabelece determinadas rotinas para as crianças? Não é muito melhor quando a gente tem as crianças que elas têm atividades, têm as coisas determinadas no horário, do que algo que é totalmente aleatório, que não tem horário para comer, não tem horário para ir para a cama, para dormir e tudo mais. E, inclusive, tem muitos pais que acontecem disso. A criança só tem rotina da escola. Por quê? Porque é determinado por um terceiro. Mas em casa é caótico. Eu conheço crianças que os pais seguram o máximo que pode, de noite, acordado, para que durmam a manhã inteira para funcionar a fazer o serviço de casa. É uma loucura isso, para mim, pelo menos, pensar isso, uma coisa dessa, porque eu vejo que tipo de adulto que está se criando, e a gente sabe que isso tudo reflete em hábitos futuros. Então, assim, o ambiente que a gente é inserido, ele faz muito diferença, inclusive numa vida adulta. Sabe? Aquelas crianças que acostumam a vida inteira a chegar atrasado na escola, que tipo assim, o que que eles entendem? O que que tá vindo no subconsciente dessa pessoa? Que tudo bem chegar atrasado, não tem problema. O que que você acha que vai vir na vida adulta dessa pessoa mais tarde? Vai ser exatamente isso, né? Que tá tudo bem atrasar, tá tudo bem você atender um cliente atrasado, tá tudo bem você se atrasar para uma reunião. Só que a vida real e profissional não é assim. Essa pessoa provavelmente vai tomar muita porrada na vida. E muitas vezes essa organização de rotina, ela ela é muito complicada para algumas pessoas, justamente por vir de um núcleo familiar que tem esses desafios de rotina, que isso não é estabelecido. E aí o que que acontece?
Você se doutrina a ter horários, a ter compromissos e tudo mais, baseado em regras que os outros te impõem. Por exemplo, tem gente que às vezes me fala o seguinte: ai, Jússi, para mim, quando eu trabalhava CLT, era muito fácil eu cumprir horário, as coisas andavam. Mas veja bem, você está em cima do horário do outro, que o outro está estabelecendo para você. Você está entendendo? E por uma questão de repente, você ter que bater cartão, você sofrer penalidades, você se rende ao horário do outro. E não porque você tem essa responsabilidade e comprometimento com o teu horário. Você já tinha parado para pensar nisso? Aí, o que acontece? Quando vai para dentro de casa, que você é a própria chefa, aí você não cumpre com os horários. Você simplesmente vai seguindo a vida. Beleza, hoje acordei aqui, estou de pijamão dentro de casa, aquelas roupas assim típicas de faxina, né? Camisa de político furada, shortão. Aí você toma um café lá na tua paz. Nesse café você já vai para o celular e fica ali naquele buraco negro e seguindo e vai indo. E o tempo vai acontecendo o quê? O tempo vai passando. Quando você se dá conta, às vezes é 10 horas da manhã, você não fez bosta nenhuma. Alguém, por acaso, aqui já viu esse filme em algum lugar? Aí, quando chega, tipo assim, 10 horas, 10, você começa a correr, né? Por quê? Porque você entra de novo na agenda dos outros, tem que dar comida, talvez, para alguém. Então, aí você já tem que fazer almoço, já tem que fazer alguma coisa. Você está vendo como não é o teu horário? E sim, você está entrando na. Ele só faz as coisas por conta do horário dos outros. E assim o dia vai seguindo. E quando chega no final do dia, as suas atividades, aquilo que você tinha que fazer, não foi feito. E é por isso que você espera a casa dormir para poder fazer. E aí você vira para mim, ai, eu só consigo fazer depois que as crianças dormem. A culpa, coitada, é sempre das crianças. Mas o problema é o seguinte, é aí que eu te pergunto, quem é o adulto da casa, minha amiga? Quem que coordena essa casa? Quem que é a pilota desse avião aí que você tá? É você, meu amor. Então, aquilo que eu falo sempre, se criança não tem rotina, se criança que te domina, os papéis estão invertidos. A criança, ela precisa de uma rotina e essa rotina é determinada pelos adultos. É você que não está assumindo o seu papel de adulta. E fazendo as coisas que deveriam ser feitas. Porque se você fosse funcionária de alguém, você estava cumprindo o teu horário e fazendo o que era necessário. Alguém falou aqui que eu sou igual o Boninho. Gente, eu nem preciso ser o Boninho, não preciso ver a casa de ninguém aí, mas eu sei de tudo. Porque desse jeito, é esse tipo de comportamento que acontece, galera. Tô errada? Tô falando besteira aqui? Ou não é desse jeito? Que passa o dia, vai dar 5 horas da tarde, você fala assim, meu Deus, o que eu fiz hoje? E a sensação é de cansaço, porque você correu e não fez porra nenhuma. Gente que às vezes tem encomendas só para o final de semana. Segunda enrola, terça enrola, quarta enrola. Quinta e sexta, aí tem que trabalhar virado, porque fica louca. Não é isso? Aí você fala, o que você fez com todas aquelas horas que passou? Exatamente, uma rotina disfuncional. E isso vai te fazendo o quê? Isso te gera sentimentos de frustração, de incompetência. E, consequentemente, gente,
É incrível uma coisa que acontece. Quando a gente, alunas que às vezes têm esses problemas de rotinas, quando a gente ajusta a rotina, por incrível que pareça, a conta bancária dela melhora. É como se fosse um passe de mágica. Vocês acreditam nisso? Aqui eu acho, inclusive, que eu tenho casos aqui que aconteceu isso. Né? E essa questão de a gente ser dona do nosso horário e acaba gerando todos esses conflitos dessas atividades de casa, de filho e de trabalho. Isso é justamente para ser o contrário. Lembra que eu falei que vocês têm que assumir a líder, ser a liderança? Vocês têm que abraçar esse dia e gerir esses horários. Qual que é o meu horário de casa? Qual que é o meu horário de filho? Qual que é o meu horário de trabalho? E é o tipo da coisa, assim, tem gente que às vezes fala, ai, mas eu não consigo. Será que você tenta mesmo? Até que ponto você tenta? Porque é muito fácil você tentar hoje e amanhã você larga a mão. Ou você tenta 2, 3 dias, não quero mais, já desisti. Amiga, é impossível. Se você tentar 15 dias, 2 semanas, você já vai ver mudança. E as coisas se tornam um hábito. Agora, é muito fácil a gente cair na cilada de tá indo tudo pianinho, aí você descamba um dia, você não volta para aquela rotina. Você descamba o segundo, você não volta para aquela rotina. Aí, cara, é só ladeira abaixo. Então, sair do trilho é normal, mas a gente não pode ficar fora dessa estrada. A gente tem que se endireitar. E é isso que eu estava falando, a questão desse sentimento que vai te gerando, né? A frustração, porque você se sente uma malabarista tentando manter as bolas no ar e não consegue. Só que será que você está tentando segurar essas bolas no lugar certo, do jeito certo? Às vezes não está. Às vezes você está dando prioridade para algo que é menos importante do que precisa. Está dando mais foco em coisas desnecessárias. Como eu falei para vocês, será que você precisa mesmo tomar um café de 1 hora pela manhã e ficar perdida dentro do Instagram? Isso não está comendo o teu tempo que você poderia estar ali produzindo ou atendendo os seus clientes para fazer uma venda? O nosso tempo é muito precioso, gente. É muito precioso. Então, a gente tem que começar a entender que ter uma rotina é dar valor para esse nosso tempo. É a gente entender que esse tempo vale dinheiro. Então, como que a gente organiza isso? A gente tem que começar a entender, a eleger as prioridades, a organizar os nossos horários e cumprir de fato. Da mesma forma que a gente tem um patrão, que a gente cumpre horário, que a gente bate cartão, a gente tem que começar a entender que nós somos os nossos próprios patrões. E a gente tem que começar a respeitar, a gente tem que cumprir mesmo, sabe? Usa, gente, olha só, isso eu falo sempre para vocês. Deixa eu ver, posso mostrar? Essa daqui não posso. Mas, por exemplo, assim, ó, eu tenho tudo anotadinho aqui, não dá para ver direito, mas, por exemplo, de tal a tal horário, eu vou fazer tal coisa. As coisas, assim, têm que estar ali. E eu cumpri essa minha organização. Por exemplo, assim, eu cuido da minha casa antes das 9 horas da manhã. Como eu cuido de mim e eu cuido da minha casa. 9 horas da manhã, em ponto, eu tô com a minha bunda aqui na frente do meu computador. Eu tenho que trabalhar.
Hoje eu trabalho com computador, mas quando eu trabalhava com produção, era a mesma coisa. Eu tinha definido qual que era o horário que eu ia cuidar de casa, qual que era o horário. Olha, eu tinha uma época que a produção muito grande, eu morava num apartamento muito maior, eu morava num apartamento de 170 metros, e num período que eu não tinha rede de apoio. Gente, eu setorizava a casa para eu poder organizar aquela casa, para eu poder limpar aquela casa, porque eu não dava conta de fazer aquilo tudo num dia. Entendeu? Então, assim, precisava lavar roupa todo dia? Não, não precisava lavar roupa todo dia. E olha que eu sou uma. Pensa numa pessoa ruim de cuidar de casa. Você está falando comigo, cara. Sou pessoa daquela que botou para arrumar a casa, a lágrima de sangue escorre. Eu não gosto, não gosto, faço de má vontade, faço porque precisa. Entendeu? Mas tinha que fazer, a gente faz. Vai fazer o quê? Hoje mesmo era 7 horas. Antes das 7 horas da manhã, as crianças não estavam nem acordadas, eles acordam entre 6h15 6h30. Eu já estava varrendo a casa. Já tinha descido com muqueca, já tinha tomado meu café da manhã. Por quê? Porque eu tenho um compromisso. Então, as coisas têm que caber dentro daquele horário. Então, a gente tem que cumprir. Dá para eu ficar uma hora perdida no WhatsApp ou no Instagram? Não, não dá. Não tenho tempo para isso. Mas é um compromisso que eu tenho comigo mesmo. Por quê? Porque hoje eu não quero ficar de noite trabalhando, eu não quero entrar noite adentro. Depois de 6, 7 horas, meu compromisso é com meus filhos. Então, essas coisas que a gente tem que pensar, começar a pensar. Então, assim, todos os dias a gente tem que ter essas metas e tem que ter esses objetivos muito claro do que fazer em todo dia. Hoje, como que tá isso aí para vocês? Galera que está aqui no Instagram, vem aqui para o Zoom, que vocês conseguem ver os slides que está passando aqui, é ótimo, e a gente consegue interagir melhor aqui. Então, assim, a gente tem que ter essas metas e esses objetivos muito claros do que fazer todo dia. Qual que é a tua meta do dia hoje? Quem que aí sabe, quando chegar no final do dia, o que tem que ter feito? Quando você é funcionária de uma empresa, você não tem as suas tarefas diárias daquilo que você precisa fazer? Então, você tem que ter essas metas diárias do que você precisa fazer, do que você precisa entregar para você mesmo. Né? E você não precisa acumular tudo, concentrar tudo na quinta e na sexta-feira. O que você já pode adiantar hoje? Não é mesmo? Então, assim, outra coisa que é muito importante é fazer acordos com a família para a questão de respeitar o teu trabalho e teus horários. Gente, muita gente às vezes fala assim, porque minha família não me respeita, coisa e tal, assim, porque isso, porque aquele outro. Será que você já conversou de boa? Que às vezes essa questão do respeito, do não me respeito, a coisa às vezes acontece meio que no grito, justamente na hora que as coisas estão pegando fogo. Mas não é na hora que a coisa está pegando fogo que a gente tem que negociar com a família ou conversar com a família. É na hora da paz. Gente, é igual um contrato de sócio, é igual qualquer coisa. A gente tem os acordos no tempo de paz para a gente se prevenir dos tempos de guerra. E família é isso, cara. Se você deixar, o trem pega fogo. Agora, se na época. Ó, eu vou dizer uma coisa aqui, vou dar uma tática para vocês que eu faço aqui, ó. Quando eu estou precisando negociar algo aqui em casa, eu trabalho eu trabalho na base da comida, entendeu? Ó, vou dar para vocês o golpe aqui, ó. Eu faço um lanche bem feito, uns negócios, eu boto todas as coisas que eles gostam, mais gostam de comer. Então, quando eles estão tudo envolvido ali, naquela comida, todo mundo está feliz ali,
o que que eu faço? Aí, naquele momento, eu começo a jogar as paradas, entendeu? Tipo assim, olha, gente, mamãe está precisando aqui de umas ajuda com isso, com aquele outro, isso daqui não está legal, o que que a gente pode fazer, o que que a gente pode melhorar, o que que nós vamos fazer com isso? Gente, tem que ser na conversa. Lógico que mãe surta, lógico que rola uns gritos. Vocês acham que aqui não rola? Rola o tempo todo. Mas a gente tem que lembrar esses caras o tempo todo. Mas se a gente começa a pré-estabelecer coisas, e principalmente a questão de respeitar os seus horários de trabalho, quanto mais você repetir e se fizer ser ouvida, isso vai entrando dentro do ritmo natural da família. Que o que não pode acontecer é de você estar sempre ressentida, do tipo assim, não me respeitam, não valorizam o meu trabalho e tudo mais. Mas muitas vezes isso está ali interno, que você não explorou isso daí, você não abordou isso com a tua família, sabe? Então, muitas vezes você está ressentida de algo que você está achando que as pessoas têm que descobrir. E aquilo que eu digo sempre, o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes é óbvio para gente, mas não é óbvio para o outro. As pessoas têm interpretações diferentes. Os nossos filhos, com quem você vive, seu companheiro, sua companheira que você vive na sua casa, não necessariamente que eles estão sabendo o que está se passando na sua cabeça. Muitas vezes você toca a cabeça cheia de coisa, com um monte de troço, e quando você vê, você já está explodindo com o outro. Então, isso que a gente tem que começar a entender, que a gente tem que se abrir mais, a gente tem que conversar mais. Gente, eu falo isso para as minhas alunas. Às vezes eu tenho que extrair no fórceps alguma informação delas. Eu tenho que pedir para elas, mulher, me ajuda eu te ajudar? Que às vezes a bicha está sofrendo ali, mas não fala. E se ela não fala comigo, que entendo os BO dela, você imagina ali no meio da galera que nem entende o que ela está passando. E eu sei que aqui tem uma galera que está aqui que passa por isso. Você imagina? Então, gente, entendam isso. Fazer esses acordos faz parte da tua saúde e com que buscar esse respeito que você tem que ter com os teus horários. Sabe? Isso vem desde pequenininho. E não venha me dizer que não dá certo, porque dá certo. Sabe? Você tem que começar a aprender também, principalmente quando são pequenos, a entender qual que é a linguagem dessas crianças. Eu tenho uma aluna mesmo, a gente estava conversando aqui, ela está com os desafios com os filhos, e ela entendeu que esse negócio de castigo não funciona. Só que, a partir do momento que ela começou a introduzir algumas falas, algumas atitudes da psicologia positiva, né, daquelas falas e tudo mais, né, ou a comunicação não violenta, que a gente chama e tudo mais, ela começou a aprender a introduzir isso, o relacionamento melhorou super com as crianças. Então, às vezes, não é no grito, não é na ignorância, que eu sei que a gente fica irritada. Gente, sou o bicho. Eu sou o bicho. Eu irritada, eu com fome, com sono, vocês não me conhecem. Eu nunca vim aqui dar aula para vocês com fome, com sono. Eu não sou gente. Então, assim, a gente tem que se conhecer e a gente tem que começar também a entender como apertar os botões dentro da nossa casa, porque cada serzinho que mora ali dentro da nossa casa age e absorve as coisas de uma forma diferente. Aqui em casa, aqui é totalmente diferente. Miguel é uma cabeça, Maria é outra, completamente diferente.
E isso me tira do sério, porque muitas vezes o jeito que eu peço uma coisa funciona na cabeça da Maria de um jeito e não funciona com o Miguel, e vice-versa. E parece que eu falei com a parede, sabe? Então, quer dizer, a gente tem que começar a entender isso para facilitar essa comunicação e melhorar a nossa vida e a vida deles. Outra coisa importante na questão de rotina, gente, não tem como você não cuidar da tua saúde e não cuidar do teu bem-estar. Isso tinha que ser a sua prioridade matinal, sabe? Cuidar da mente, cuidar do espírito, cuidar do intelecto. Isso é muito importante, muito importante. Quem aí que já está influenciada hoje, e porque eu sei que a gente, as atitudes da gente, né, tanto eu falar aqui, tem gente que hoje presta atenção nisso, que cuida dessa parte da saúde, que tem, né, esse momento. Uma coisa que eu incentivo muitas alunas, né, é o momento bi, ou seja, faz uma pausa durante o dia. Essa pausa para quê? Para tomar um café, para a gente né, ter um momento teu, você precisa disso. Quem tem filho pequeno, às vezes sair, vai num parquinho, vai brincar, sabe? Sai do teu ambiente de trabalho. Isso é bem-estar, isso é saúde mental. Da mesma forma que você tem que cuidar do físico. Como que tá os seus check-ups? Você tem cuidado da sua saúde? Você tem marcado dentista semestral? Você tem marcado teu ginecologista anual? Você tem feito o teu check-up? Ou você está indo no médico só quando tem algum BO? Porque muitas vezes até a tua questão de rotina, de produtividade, de sono pesado e tudo mais, é porque você não está bem. Desânimo. Às vezes assim, ai, não, porque eu estou chateada com. Às vezes, não é que você está chateada com o negócio, com a vida ou com a lua, eu falei no início que da lua. Às vezes você está te faltando vitamina, mulher. Alguma coisa aí dentro do teu organismo que está precisando. Mas só que você nem se dá o trabalho de ir no médico. Como é que você vai fazer? Sabe? Então, tome conta de você, que isso tudo vai melhorar a sua rotina. Isso vai melhorar o seu bem-estar e isso vai te deixar forte para você cuidar de tudo que você precisa dentro do teu negócio e também para a tua família. A gente é o pilar da casa. Não adianta falar que não é, mas a gente é esse guia, a gente é essa liderança. E vocês sabem disso. Vocês têm plena consciência disso. Então, assim, outras coisas que ajudam aqui dentro da rotina, que é uma coisa que eu falo sempre para as minhas alunas, tipo assim, naquela nossa primeira reunião individual que eu faço, né, para dar o direcionamento ali, é uma das coisas que eu falo. Primeira coisa, gente, separação de conta. É fundamental. Todo mundo aqui tem conta separada? Precisa ter conta separada. Sabe, você tem que ter uma conta que seja só do negócio, uma conta só do pessoal, para você saber, de fato, quanto que entra, quanto que sai do teu negócio. Isso é muito necessário. Registrar entrada e saída. Vocês viram ontem quanto que eu falei? Que, por exemplo, assim, às vezes eu pergunto, por exemplo, assim, ó, fulano, às vezes a pessoa pede um direcionamento, alguma coisa, e eu pergunto, e aí, fulana, quanto que você tem faturado? A pessoa não sabe. Isso tem que estar na ponta da sua língua. E isso você só vai saber quando? Quando você tiver um controle de entrada e saída de dinheiro. Se você não controla isso, minha amiga, você está perdida. Sabe? Questão de delegar funções também. Quantas de vocês abraçam tudo
E não delegam. E isso delegar, fazer uma faxina, fazer alguma coisa, muitas vezes você se quebra toda dentro de uma casa. Ai, porque eu não vou pagar uma faxineira. Mas você não entende, às vezes, que a hora da faxineira ela é muito mais barato do que você perder um dia inteiro de trabalho para fazer uma faxina. O que você está ali vendendo, está produzindo, a tua hora é muito mais cara que a da faxina. Tem gente que tem muita resistência, às vezes, de contratar alguém para terceirizar um negócio. Por exemplo, assim, eu tenho muitas alunas que fazem a parte de biscoito, né, especialmente. Ai, não quero delegar porque vão descobrir a minha receita. Amiga, ninguém vai roubar a tua receita, ninguém vai roubar teu cliente. Entendeu? Desapega e passa adiante. Lembra que você não é para ser executora. Hoje você pode começar como executora, só que você, a ideia é que você vai gerenciar esse negócio para os outros executarem. Você é empresária dessa bagaça. Então, e você só vai crescer a hora que você entender isso, que você tem que delegar. Isso faz parte. Porque enquanto que você é essa executora full time, você não tem tempo de pensar em estratégia de negócios. Você não tem tempo para sair, para fazer networking, para estabelecer novas parcerias. Como? Se você só faz tudo, sabe? Então, assim, você tem que começar a entender qual é o momento de você delegar esse trabalho, sabe? Por exemplo, eu tenho uma aluna aqui que ela está comigo, acho que já tem uns 2 anos, a Sueila, nem sei se ela está aqui hoje, não vi se ela entrou. A Sueila, ela realmente ela está numa ascensão do negócio dela, entendeu? Começou lá sozinha, você vê como que as fases vão mudando, né? Começou lá sozinha, filhinha pequena, dentro de casa, sem rede de apoio, e lá, seguindo no trabalho dela, mas muito consciente dessa organização de rotina, horário de cuidar da menina e tudo mais, e isso foi indo. Ela se deu esse tempo de evolução. Hoje, ela já está numa fase que, por exemplo, ela já conseguiu com o próprio negócio dela, gente. O próprio negócio dela. A Suela, por exemplo, você tem uma ideia, ela, até o ano passado, das metas dela, ela comprou carro com dinheiro de confeitaria. Ah, até ela aí, ó. Não me deixa mentir. Comprou carro com dinheiro da confeitaria. Preparou todo o ateliê dela, fora de casa, com tudo equipado, com dinheiro da confeitaria, gente. Sabe? E agora está na fase do quê? De delegar. Ou seja, a gente criou uma série de funções que a pessoa podia executar. Beleza, já está executando legal. Semana que vem, a gente vai ter uma reunião de direcionamento de novas funções que essa pessoa vai abraçar. Para quê? Para a Sueila continuar a crescer ainda mais o negócio dela. Mas se ela não tivesse com essa pessoa e entendendo quais seriam as funções para essa pessoa assimilar, o que acontece? Ela já teria batido no teto de produção e não conseguiria aumentar o negócio dela. Por quê? Porque o trabalho é artístico, o trabalho tem limitação de hora. Então, para você crescer, por mais que ela tenha aumentado o preço dos produtos dela, para ela poder diminuir a quantidade de encomenda e faturar mais. Ela fez isso, essa estratégia também, mas mesmo assim bateu no teto de produção. Para ela ganhar mais, só com uma outra pessoa. Então, é essas coisas que vocês têm que ver, e inclusive eu trouxe esse assunto, né, da questão de agenda fechada e agenda lotada. Muitas vezes você tem uma agenda lotada por 2 fatores. Às vezes, preço muito baixo, que aí você esgota a tua agenda, porque você vende muito,
Ou outro ponto é porque você bate no teto de produção, que foi o caso da Suela. A Suela teve uma fase de preço baixo, ela foi lá, aumentou o preço, colocou o que era justo no preço dela, posicionou o preço dela dentro do mercado, aumentou. Só que mesmo assim, ela não parou de ter encomenda, foi lá, bateu no teto. Então, ou seja, o preço estava adequado. Bateu no teto de produção, qual que é o remédio para esse negócio? Contratar. Se quer aumentar faturamento, é contratar. Então, essas coisas têm que ter muito clara, e isso tudo faz parte da organização de rotina. Aí a gente entra em outro aspecto que é muito importante dentro do negócio, isso a Suela também sabe, aplica isso de nadando de braçada, que é a questão da definição do cliente ideal. Que muitas de vocês falam, mas que diabo é isso do cliente ideal? Gente, o cliente ideal é qual o cliente que você quer atender. Isso aqui eu repito 1000 vezes para vocês. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Por quê? Você quer abraçar todo mundo. Aquela história, não, porque eu tenho que ter um produto aqui, ó, baratinho para atender fulano. Ah, porque eu tenho que ter. Não! Você tem que ter um produto para atender o perfil do cliente que você quer atender. Eu aqui, qual que é o perfil da minha cliente? Eu tenho traçado um perfil da minha aluna muito claro. E graças a Deus, eu atraio esse tipo de aluna. Que é o quê? É a aluna que já tem consciência que ela precisa organizar a gestão do negócio. Alguém que quer só a receita, só a técnica, achando que isso vai virar negócio, não é minha aluna. Eu quero aluna decidida, comprometida a entender que isso daqui é um negócio para fazer grana. Um negócio que pode virar algo maior, pode virar um ateliê, pode contratar gente, pode virar uma loja, como alguns casos de alunas que já chegaram nisso aqui. Algumas que estão em fase de fazer isso. Eu quero esse perfil de aluna. Que veja, que tenha aquela chamazinha do exemplo que eu dei ontem, da empreendedora que tem essa chama da visionária. O que ela quer lá na frente? É essa mulher que eu quero do meu lado. Por quê? Porque eu sei que ela vai se esforçar para crescer. E você também, com certeza, você sabe qual é o perfil do cliente que você quer, né? E essa decisão do perfil do cliente que você quer que vai direcionar os produtos que você vai colocar dentro do teu portfólio. É assim que funciona a coisa, é assim que a banda toca. Não é primeiro começar a fazer um produto e depois, ai, mas meu parente não compra, meu vizinho não compra. Lógico, o teu tipo de produto que você está fazendo não é para esse público. Então, é isso que você precisa entender. Está fazendo sentido isso para vocês, gente? Então, assim, entender com profundidade qual é o perfil do cliente que você quer atender, é isso que vai fazer com que você conecte o teu produto à necessidade dele. É isso que vai fazer com que você realmente tenha isso. E muitas hoje que falam assim, ah, porque eu não consigo vender e tudo mais, provavelmente, ó, tá aqui, ó. Tá aqui o erro. E, inclusive, gente, eu falei aqui falei ontem lá nos meus stories. Amanhã, depois da aula, eu vou abrir as inscrições para algo que eu nunca fiz antes, gente, porque eu estou vendo essa necessidade. Então, vocês sabem que hoje a mentoria Colmeia ela é R$ 3.500 e a Nectar é R$ 10.000.
Tem muita gente que ainda não tem essa capacidade de investimento nessas mentorias. E eu entendo, ok, tudo é fase do seu negócio. Só que o que eu vou propor? Na semana que vem, eu vou fazer 2 dias inteiros que eu chamei de dia de mentoria. O que é esse dia de mentoria? Sabe esse direcionamento individual que eu faço com as alunas da Colmeia, que a gente faz justamente isso? A gente define cliente ideal, a gente define um mix de produtos, o posicionamento. Gente, não é análise de perfil do Instagram, não. É algo profundo, é análise de rotina. As meninas que estão aqui na Colmeia, inclusive, pode escrever aqui no chat como que é para vocês quando a gente tem esses encontros individuais. Então, na semana que vem, eu vou fazer 2 dias intensos, porque isso começa de manhã e vai até de noite. Eu vou fazer 10 por dia. Eu vou ter 20 alunas só para fazer esse direcionamento individual, onde a gente vai falar sobre o cliente ideal de cada uma, posicionamento, vai aprofundar isso, a questão de mix de produto. Quem tem desafio de rotina, vamos consertar a tua rotina. Vai ser feito um questionário realmente muito profundo e você vai ter esse momento para conversar comigo e falar isso. Então, quem está interessada realmente, gente, presta atenção. Hoje, a Colmeia, para você ter o direcionamento individual meu por 6 meses, a Colmeia é 3.500. Tá? Se você quiser conversar comigo 1 hora, hoje é 750. 750 não, 797, 50 minutos. Estou invertendo aqui. E eu vou fazer isso semana que vem por 397. Então, quem quer dar um rumo no teu negócio, já prepara aí, prepara o cartão ou o Pix, separa que amanhã, porque vai ser o seguinte, na verdade eu falei nos stories ontem que eu ia ter 20 vagas, não tenho mais 20 vagas, tá, gente? Eu só tenho agora 16 vagas, porque ontem mesmo já veio gente, entrou no meu direct e pediu o link e já tá fazendo, já tá até preenchendo o questionário. Então, quem quiser, se prepara que amanhã eu vou abrir oficialmente, ou me chama também no direct que já vai fazendo tua inscrição garantindo teu lugar, tá? Então, seguindo aqui adiante. Tem problema desse negócio do cliente ideal? Isso daqui é o ponto de partida do teu negócio, tá? Vocês têm que fazer isso daqui. Então, o que a gente precisa entender dessa parte aqui? A gente tem que alinhar o produto com o público que você quer atender. Você tem que conhecer o que é as dores e os desejos do seu cliente ideal. O que esse cara quer? O que ele deseja? Ontem eu estava conversando com a Tati, da Marli Pão de Mel. O melhor pão de mel do Espírito Santo é da dona Marli. Hoje é a Tati, filha dela, que já foi minha aluna, inclusive, que toca um negócio da mãe dela. E ela me ajudou, ela forneceu 50 pães de mel para o bazar que eu participei no sábado. E eu falei assim, Tati, é impressionante a memória e o vínculo com o teu pão de mel. As pessoas viam que era o pão de mel da Marli e falavam assim: meu Deus, eu vou comprar porque eu vou levar para o meu filho, porque isso foi a lembrança de nascimento do meu filho. A outra, isso foi a lembrança de nascimento, foi a lembrança de batizado da minha filha. E eu falei assim, Tati, você está entendendo o que você está vendendo? Você não está vendendo, você não vende pão de mel. Eu falei assim, você vende momentos de famílias que são eternizados. Pensa, a pessoa estava ali, ela não comprou um pão de mel, ela comprou uma lembrança do dia do nascimento do filho dela para levar para uma menina, tipo assim, uma das clientes, uma criança já de 13 anos, que ela queria que a filha provasse o que foi a lembrança do dia que ela nasceu. Vocês estão entendendo que às vezes vocês não conseguem nem perceber o poder daquilo que vocês vendem? E principalmente quem trabalha com festa, quem trabalha com o produto que a gente vende, mesmo assim aquela coisa do dia a dia, você tá vendendo um afago de alma, você está vendendo um alívio. E quando você sai desse técnico e começa a se conectar com essas coisas,
você começa a entender esse público melhor e a se comunicar melhor que ele, né? E entender esse público, extrair todas as informações que você pode desse público. Você fala assim, cara, eu tenho uma mulher aqui que ela é ótima, é minha melhor cliente e tudo mais. Pesquise mais sobre ela, gente. Entenda o que essa mulher quer. Entenda quais são os gatilhos, qual que é a parte da emoção que toca nessa mulher na hora de vender esse produto. Com isso, te facilita vender muito mais, gente. É isso, porque você começando a conhecer de fato, você traça estratégias para chegar nesse cliente, você sabe onde ele frequenta, você sabe o que ele gosta, o que agrada. Eu quero dar um exemplo aqui, ó, que muita gente fala assim, porque Dia dos Pais nem vende. A Lu, ela é uma pessoa que entende muito bem isso, o que faz sentido para os clientes dela. Isso daqui é um dos exemplos dos produtos que ela trouxe para o Dia dos Pais. Gente, tá aqui, ó. Quem não sonharia em ter um faturamento de R$ 8.000 no Dia dos Pais? E isso aqui ela fez sem correria, sem vir à noite, tranquila. Até porque ela parou antes de aceitar a encomenda, porque ela tinha 3 festas para aceitar na semana. Ela falou: não vou vir à noite. Ainda mais que ela está com um desafio, cuidando do joelho dela lá, ela não pode ficar muito tempo em pé. Mas ela entende exatamente aquilo que o cliente gosta, o perfil do cliente dela, e ela se conecta com esse cliente, e por isso ela faz coisas que façam sentido para esse cliente, e ela vende, e vende com facilidade. E isso é o poder de conhecer o cliente certo. Isso é importantíssimo. Né? Aqui, aí a gente entra em outra questão do posicionamento. Eu sei qual é o cliente que eu quero atender, eu vou entender, vou saber agora como que eu devo me posicionar. O que é posicionamento? Esse posicionamento é como que eu vou ser lembrada, como que eu vou ser percebida pelo cliente. Então, aqui eu trago um exemplo. Quem é minha aluna antiga sabe muito bem que eu já trouxe esses exemplos aqui para vocês. Aqui nós temos 2 tipos de loja. Nós temos aqui um Zé Coxinha e nós temos aqui a Biscoitê. Dá uma olhada aqui no Zé Coxinha e dá uma olhada na Biscoitê. O que você percebe de um de outro? Né? Tem alguma coisa de errada com um com o outro? Não, não tem absolutamente nada de errado. Só que eles escolheram posicionamentos diferentes para se colocar perante o público que eles querem atrair. O Zé Coxinha, ele quer aquele público que quer uma coisa rápida, barata, para encher a pança. Então, é preço baixo para vender em muita quantidade para um público que está disposto a ir ali no balcão, pegar o copão de plástico ali e encher das coxinhas e sair comendo. Vocês estão entendendo? Não tem nada de errado. Inclusive, é uma rede que fatura muito bem. Mas para ela chegar no faturamento que ela precisa, ela tem que vender muito. É volume. Quando você trabalha com preço baixo, é volume. Né? Lógico, hoje ela tem maquinário, tudo próprio para que isso se consolide. Só que você, confeiteira, você não tem maquinário. É a tua mão, é o teu braço. Será que vale a pena? Preço baixo para vender em volume? Isso vai acontecer o quê? Vai bater no teto de produção. Porque você faz tudo na mão. E aqui nós temos um outro posicionamento. Veja como muda as cores, como muda a estética. Até a localização, esse tipo de loja é o tipo de loja que é loja de rua, é loja que fica em shoppings mais populares. Esse aqui não. Isso daqui vai estar dentro do aeroporto, isso daqui vai estar dentro dos melhores shoppings da cidade.
Vocês conseguiram perceber o que é posicionamento e o que é perfil de cliente? Para quem assim nunca teve acesso a esse conteúdo, ficou claro isso aqui na cabeça de vocês? Deu para entender? Ai, gente, meu olho está ardendo. Deu uma coceira aqui. Então, assim, gente, isso daqui é que vocês têm que entender para ver como que eu vou ser percebida pelo meu cliente, o meu cliente ideal. Então, isso passa por tudo a questão da estética, apresentação, como que eu me... Gente, até como você se coloca, como você se veste, como você aparece na rede social. Não estamos falando de roupa cara, de nada, mas é a imagem. Isso é importante. Então, o que que acontece? Você tem que definir o cliente ideal, então você tem que começar a tentar pensar o seguinte: qual vai ser a estratégia de como eu vou ser percebido por esse cliente? Qual vai ser o alinhamento dos produtos? Que tipo de produto que eu vou ter? Como que vai ser a ativação da minha marca? Os pontos de contato com o meu cliente, a comunicação com o meu cliente. Gente, eu gravei para vocês. Eu vou ver se eu consigo editar o vídeo hoje. Por exemplo, assim, eu fiz um vídeo na Bauducco, que eu fui na Bauducco agora recentemente, e como é impressionante a questão da ativação de marca. O que é ativação de marca? É desde o momento que você entra ali dentro da loja, a história da Bauducco, quando você está ali dentro do café, que você é servido e tudo mais, o atendimento, toda essa experiência com a marca. Daí você fala, pô, gente, mas eu não sou uma Bauducco, eu não tenho não sei quantos anos. Cara, transferência de domínio. Então, o que é o ponto de contato de vocês que hoje não tem uma loja física? O ponto de contato de você é como que está o teu Instagram, como que é o teu atendimento para o cliente. Cuidado com aquelas mensagens automáticas que vocês mandam, gente. Muitas daquelas mensagens automáticas que disparam no WhatsApp são puro afastamento de cliente. E eu sei disso, gente, porque quando eu mando nas minhas mensagens individuais para vocês, avisando aula, tudo, eu vejo que tem ali, gente, dá medo. Eu não procuraria muitas de vocês aqui como cliente. Por quê? Porque a mensagem que você manda ali para o cliente é quase assim, ai, olha só, nem fala comigo, que eu estou muito ocupada. Tem gente que bota lá que a resposta para o cliente pode acontecer em até 72 horas. Minha amiga, 72 horas, o cara já foi para Marte. Sabe? Presta atenção nisso. Pede para uma amiga, para alguém, olhar a mensagem automática que você manda e te dar um feedback de qual que é o sentimento que a pessoa tem em relação àquilo. E isso é ponto de contato. Isso é comunicação com o cliente, gente. O atendimento, como é que você faz o teu atendimento? Você está conduzindo bem a sua venda? Sabe, isso faz parte de posicionamento. Então, muitas vezes você fala que as pessoas não dão valor para o seu produto, mas até que ponto você está ancorando o valor do teu produto só o produto em si, e não todo o entorno, tudo que envolve o produto. Não se trata somente do bolo, do biscoito, do pudim. Tudo faz parte da entrega para o cliente. E isso, muitas vezes, gente, um bom atendimento é o que te diferencia do seu concorrente. E eu falo isso para as minhas alunas, gente. Hoje em dia, eu vejo cada vez mais, cara, não tem concorrência. Porque as pessoas os atendimentos são horríveis. Se você faz um pouquinho melhor, você já está na frente que o outro. Por quê? Porque os atendimentos são horrorosos.
Então, você, alinhando isso tudo aquilo, cara, você se destaca, você sai na frente. Aqui eu gosto muito de trazer essa mudança de posicionamento da Ju, que, gente, dá uma olhada nisso daqui. Dá para acreditar que isso daqui é a mesma marca, a mesma pessoa? Assim, responsável? É a mesma conta? Então, a Ju sofria muito com os produtos de preço baixo, vendia tudo muito a preço baixo, um produto de extrema qualidade, muito bom. E ela fez essa mudança de posicionamento. Ela falou: eu estou cansada de trabalhar por preço baixo. Dá uma olhada aqui, ó, como que ela entregava aqui os produtos dela. Isso daqui primeiro, e aqui depois ela mudou, né? Olha só, olha a mudança da apresentação. Esse casadinho aqui, 150 gramas. Ela vendia aqui nessa bandejinha de isopor. Ela vendia R$ 10. Essas mesmas 150 gramas foi para esse pote aqui de acrílico, com a identidade visual dela, e ela passou a cobrar 50. Ou nessa outra embalagem aqui, que ela cobra 60. É o mesmo produto. Vocês acreditam nisso? Isso foi uma mudança de posicionamento. O jeito que ela começou a apresentar o produto dela já agregou valor imediatamente. Você pode falar assim, ai, mas esse daqui é mais barato, é mais cara essa embalagem aqui do que a bandejinha de isopor. Mas minha amiga, olha só de quanto que ela passou para quanto. Ela não pagou R$ 40 essa embalagem, né? Vocês sabem disso que não. Então, assim, veja o que muda. Olha como que ela entregava isso daqui. Ela vendia a R$ 2 a unidade. Ela passou a entregar esse tipo de biscoito aqui numa caixinha. Passou a R$ 15. Será que ela gastou tudo isso de embalagem? Não. E, consequentemente, aí você me fala. Aqui, ela está vendendo a R$ 15. Ela precisava fazer 8 desse daqui para ter o faturamento praticamente desse daqui. Vocês estão entendendo quando que eu falo que preço baixo você tem que fazer muito para você poder ter faturamento e aqui você diminui tua carga de trabalho e tu ganha mais? O que é preferível, vender um desse ou ter que vender 8 desse? Eu prefiro vender um. Olha esse daqui, outro produto dela. Ela vendia R$ 5 esse daqui. Passou a R$ 30. Só mudou a apresentação. O produto é o mesmo, ela não mudou em nada. Vocês estão sacando onde é que eu estou querendo chegar? É aquilo que eu falo sempre, gente. Trabalho inteligente faz com que pensar estrategicamente dentro como essa empresária com esse pensamento alinhado vai fazer com que você trabalhe mais e você ganhe mais. Quer dizer, trabalhe menos e ganhe mais. Você vai trabalhar mais intelectualmente do que no braçal. Isso é muito importante. E a questão das vendas. Hoje, no começo da aula, a gente estava falando aqui, o povo estava todo doido, falando aqui dos desafios aqui de vender e tudo mais, né? E, gente, a venda nada mais é do que o relacionamento que você tem com o teu cliente, né? Não, e é aquilo que eu falo sempre, não é cabo de guerra, não é uma luta, não é um convencimento. Na verdade, é uma troca, é uma relação, né? E isso, assim, da gente conversar, da gente trocar ideia com o cliente, ter essa escutativa, vai fazer com que esse cliente acabe te dando mais informações, te abastecendo de coisas que vai facilitando até ideias de você ir criando e desenvolvendo novas coisas para poder atendê-lo. Aqui, o que eu gosto, o que eu falo de o que seria uma boa oferta? Primeira coisa, eu quero que vocês entendam o seguinte:
Quando nós estamos falando aqui em oferta, é oferecer a alguém. Oferta, não estamos falando de desconto, tá? A gente está falando aqui de boa oferta, é de uma boa proposta para o teu cliente. Então, e a gente tem que analisar o seguinte: pensar no conjunto de benefícios adicionais em torno do meu produto. Será que eu tenho uma entrega diferenciada? A embalagem, como que isso chega lá no cliente? Como que é isso? Vamos fazer essa análise. Né? O que mais de serviço que eu posso complementar que é uma necessidade desse meu cliente? Será que eu penso nisso? Que tem gente que às vezes estanca numa situação assim, ah, não, eu não faço entrega de jeito nenhum. Cara, tu cria um dificultador. Se tu mora lá no sovaco da cobra, é tua obrigação dar os teus pulos de dar um jeito de entregar o troço pro cara. Incluir a taxa no teu produto e tudo mais. Você não pode criar barreiras para esse cliente. Você tem que entender o que faz sentido para ele. E muitas vezes, pensa você dentro quando você entra num site para fazer um pedido. O que é melhor? É eu calcular lá uma taxa de frete enorme, ou às vezes eu até pago mais caro, mas diz ali para mim o seguinte, que a taxa é cortesia, a taxa de frete é cortesia. Gente, eu vejo isso muito no Mercado Livre. Você pode ver. Mercado Livre, você entra lá, você quer assim, eu quero frete grátis. Mas lógico que você vai pagar mais caro pelo produto com o frete grátis, mas a gente se engana, a gente prefere pagar o frete grátis, mesmo que o produto seja um pouco mais caro. E às vezes, mesmo assim, vale a pena do que adicionar o frete. Então, você tem que ter estratégias de como que você oferece isso para o teu cliente. Né? Então, e facilitar o acesso ao cliente, seja ele acesso de entrega, o acesso de atendimento, como que é feito isso? Não criar obstáculos, facilitar a vida desse cliente. Olha, eu quero dar mais exemplos aqui para vocês, aqui de o que é trabalhar de forma inteligente e com menos esforços. Isso daqui, ó, é da Renata Leite. Nem sei se a Renata está aí. Ó. A Renata tirou esse Dia dos Pais dela do sovaco, porque ela não ia fazer, porque ela pegou uma encomenda gigante de corporativo, né? E aí ela não ia fazer. Aí resolveu fazer. Ela falou: não, eu preciso de menos trabalho. Então, o que a Renata faz, na verdade, desse troço aqui? A Renata faz os biscoitos, ela faz os grissines, mas ela foi catando aqui algumas coisas. Ela foi pegando aqui o pão artesanal da fulano de tal, uma cerveja que harmonizava com isso daqui. Ela foi agregando produtos conforme a necessidade do cliente. Puxa vida, ela me mandou ontem um print do que as pessoas comentaram com ela desse kit dela. Que pena, eu esqueci, poderia ter colocado aqui junto para vocês verem. As pessoas ficaram encantadas pelo bom gosto do que ela colocou. Aí você fala para mim assim: ai, Jússi, mas ela nem faz esses produtos. Ok, que ela não faz esses produtos, mas ela ganhou dinheiro com todos esses produtos, minha amiga. Entendeu? Esse box, isso daqui que ela entregou, foi algo, por mais que tenha outros fornecedores, mas o combo foi a marca Renata Leite Confeitaria. Ela vendeu o conjunto, ela vendeu a curadoria dessa embalagem. Você está entendendo? E entregando uma experiência para o cliente dela. Depois eu vou ver se eu vou pedir para a Renata o print lá que ela me mandou. Não sei se a Renata está aqui. Renata, se estiver aqui, coloca aqui no chat o print da tua cliente. O que ela falou aqui do teu combo, que foi uma coisa bem legal, que eu devia ter colocado aqui. Sabe? E isso ela já sabe que pode virar um. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Ai, gente, eu pulei aqui. Eu tinha. Ai, não acredito. Eu esqueci, eu pulei um. Eu tinha aqui de outras alunas aqui, mas depois deixa que eu passo aqui, eu volto aqui e vou mostrar para vocês. Eu tinha aqui, ó, um combo da Marta com café, o da outra lá, da outra Renata,
também com bolo, com suco, com coisas, ou seja, elas perceberam o que esses clientes, o que batia na vontade, no perfil desses clientes delas, para fazerem uma boa oferta para elas para Dia dos Pais. A Renata mesmo, a Renata Thier, que é a outra Renata, gente, ela está com um menino doente em casa, dois bichados lá, um antibiótico. Então, ela tinha que ter coisa para facilitar a vida dela. Então, ela criou um combo lá, tirou, pensou nisso, pensou aquilo que ia agradar o cliente dela lá, e todas elas aqui, nenhuma delas fez menos de que R$ 2.000, gente. Não estava bom para vocês já? Uma açãozinha dessa assim de final de semana? Assim, né? Aqui, Dia dos Avós, muita gente fala, ai, porque Dia dos Avós não vende nada. Isso daqui é o kit que a Nath fez. Eu trouxe esse kit aqui da Nath, porque a Nath ontem, ela me mandou um áudio dela, falou até para mim, ela falou assim, caramba, eu era aquela que fazia coisas pequenininhas, baratinhas, porque para ela, no sentido dela, ela só se achava que tinha feito realmente uma data se ela trabalhasse muito e se quebrasse inteira. A Nath fez R$ 6.800 com essa ação do Dia dos Avós. Ela vendeu 3 kits. Esse daqui foi o que ela mais vendeu, a R$ 69, e foi o kit do maior valor dela. E aí você fala para mim assim, ai, mas eu moro numa cidade muito pequena. Gente, a cidade da Nath tem 8.000 habitantes. Tá? Se você conversasse com ela alguns anos atrás, ela ia te responder também a mesma coisa. Ah, eu moro numa cidade muito pequena. Mas hoje ela entendeu que isso não faz sentido. Isso não justifica. Mas por quê? Ela aprendeu a se posicionar e começar a entender o cliente dela de fato. Vocês estão gostando desses exemplos? Está ficando claro para vocês muitas coisas que vocês, de repente, talvez precisavam mudar em relação à postura de vocês enquanto empresárias? Contem para mim aí o que vocês estão sentindo em relação a isso. É importante esse feedback, né, galera? Senão fico eu falando sozinha aqui, uma tonta. Eu quero saber de vocês aí. Ah, pois é. Isso, Renata, ela colocou aqui, que bom que você colocou aqui. Gente, eu sumi. Olha, ó, simplório esse que a Renata colocou. Ó. Todas as minhas clientes compraram. Simples, simples de tudo. Né? E eu comi puto, tão lindo o teu kit da Marta e da Angelita, e eu comi o slide aqui, mas também eu fiz no celular, gente. Estava sem luz, estava sem internet aqui. Puxa vida, que pena. Mas enfim. E assim, gente, a questão de vender acaba que está ligada diretamente ao erro, que é o que mais mata as confeiteiras no Brasil inteiro, com um percentual hoje, isso daqui um percentual levantado pelo Sebrae de 85,7%, e essa questão é precificação, que muita gente tem esse problema. Mas tem o seguinte, esse assunto da precificação é muito extenso, ele rende uma aula inteira, é uma dor de cabeça, mas ele amarrado com a venda é o coração do teu negócio e é uma questão que realmente precisa ser vista com muita, muita, muita atenção. Porque é aquela velha história, gente, eu falo isso sempre para as minhas alunas. Não existe negócio saudável sem dinheiro. A gente admira muito a Madre Teresa, a Irmã Dulce, mas isso daí é o jogo delas. Não é o nosso negócio. A gente não faz caridade. A gente precisa de grana movimentando o negócio. Não é mesmo? A gente precisa pagar os boletos, gente. A gente não recebe doação, não. Então, quer dizer, a gente não faz
só por amor. A gente faz porque a gente realmente precisa fazer a coisa girar. E essa coisa girar é através do quê? Do dinheiro, da engrenagem dinheiro. Então, por exemplo, assim, ajustar a tua precificação é fundamental para que você também tenha vendas saudáveis. E aí eu vou trazer isso daqui tudo amanhã para vocês, tá? Porque senão nossa aula vai ficar muito extensa e eu vou trazer isso aqui somente amanhã para vocês, esse assunto, para a gente tratar só amanhã falando sobre precificação, a questão de cobrar o justo, cobrar o que merece. Vocês viram ali a mudança de posicionamento da Ju, a coisa gritante que foi, né? E eu quero que vocês façam um favor para mim. Eu coloquei esse post lá no Insta. Vamos lá, ajuda a dona Jussa, comenta lá. Eu quero saber o que que você aprendeu hoje, o que que te trouxe aqui em relação aí para poder realmente mudar o negócio de vocês. Eu quero saber. Então, me ajuda com isso. Eu vou interromper a gravação aqui agora.